Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. André Fernandes. Ele é o delegado-geral da Polícia Civil no estado de Goiás. Dr. André, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa. Uma grande satisfação estar retornando aqui ao seu programa, o Sucesso no Campo, né? Um programa feito com muito carinho, com muita dedicação. Então nós estamos hoje, a gente já está aí numa reunião de trabalho e aproveitamos o convite para estar aqui contigo e com seus telespectadores. E olha, o Dr. André, ele já atuou aqui em Jataí. Nós já fizemos alguns encontros junto a comunidades rurais para tratarmos de segurança no campo, trazendo dicas, informações e sempre assim, às vezes aquelas ações mínimas que podem fazer uma bela diferença lá na sua propriedade. Doutor André, a segurança no campo, ela continua sendo uma preocupação para a segurança de um modo geral, né? Continua, Fabélia. A segurança no campo é um desafio, né, para os órgãos de segurança. Exige uma integração, né? Nós estamos trabalhando muito com essa bandeira da integração. Tem a sugestão do nosso secretário, doutor Irapuã, do nosso vice-governador, doutor Zé Hérito, unir as forças de segurança para poder atuar dentro dos centros urbanos, mas também nas áreas rurais. Então, essa estratégia lançada agora para todo esse ano de 2018, com certeza inclui essa atenção à área rural, que é a área produtora, que é o agronegócio, tão importante para o nosso país, né? E hoje as pessoas têm que ter a tranquilidade para poder estar trabalhando e executando as suas tarefas no campo, né? Então, a polícia, a civil também, é preocupada com essa demanda. Inclusive, temos uma delegacia especializada ao tratamento de crimes rurais. Hoje a gente vê muitos produtores reclamando da dificuldade, inclusive, de se ter ali um funcionário na fazenda por causa desse medo. A família tem medo de ir para a propriedade rural. Quais são assim, as principais estratégias que tanto o empregador quanto o empregado devem adotar ali no campo, morando ali, sabe? O que é a primeira coisa que ele deve ficar de olho? Fabélia, a gente sempre orienta a primeira situação relacionada ao dono de uma propriedade é saber quem são os seus colaboradores, né? Então, no momento que o dono da propriedade for contratar qualquer tipo de serviço, não só o caseiro, mas como o prestador de serviço que entra em sua propriedade, buscar referência. Se aquela empresa é uma empresa conceituada, se é uma empresa de confiança, quem são esses funcionários, que departamento da residência eles vão ter acesso, quem da residência, ali, da sede, vai acompanhar a execução do trabalho, isso é muito importante. Oriente-se que sempre tenha um responsável da sede para poder estar ali zelando na movimentação, olhando, acompanhando o que está sendo prestado. A questão dos antecedentes também daquele funcionário que chega, isso é muito importante, né? Essa questão que o senhor está colocando aí, vamos imaginar assim que eu tenho já uma oficina que costuma ir lá dar a manutenção nas minhas máquinas agrícolas. Vamos imaginar uma situação dessas. Eu posso pedir para esse prestador de serviços me fornecer os nomes dos funcionários que irão, horário, né? Perfeito, Fabélia, o raciocínio é esse mesmo. Ao contratar o trabalho, conversar com o dono da empresa, conversar com o gerente. Porque às vezes não é o dono da empresa o problema, é que o dono da empresa também contrata sem fazer aquelas investigações necessárias. Vou te dar um caso prático que ocorreu há 2 semanas atrás na cidade de Hidrolândia. Foi contratado um colaborador para dar uma manutenção em um determinado cômodo da residência, e quando o proprietário no outro dia retornou, já havia ocorrido a subtração de vários objetos do interior da sede, inclusive o DVR, né, que é onde guarda as imagens. Estariam todos os registros. Exatamente, ele foi subtraído, foi furtado. Então, as investigações tendem a demonstrar que, pelos vestígios que foram deixados, resta suspeita importante em desfavor desses colaboradores que estiveram lá naquele dia. E eram terceirizados, não eram colaboradores da propriedade. Não, terceirizados. E eles tiveram a autonomia de ficar na sede sem nenhuma vigilância, livre acesso, inclusive com chaves, enfim. A pessoa, o proprietário da fazenda, o proprietário da área rural, hoje o dia é muito corrido, né, Fabiana? A gente quase não tem tempo para prestar atenção. E às vezes é um simples ato de você passar uma chave
ou você não acompanhar, ou ter alguém de confiança para acompanhar, coloca o proprietário em uma exposição grande. Às vezes ficando sujeito até a crimes maiores, aí, como já ocorreu até crimes de sequestro. Olha, o doutor André, certa vez, num desses encontros, ele passou mais dicas em relação aos animais, cerca. Aquela situação vai demorar um pouquinho para quem não tem, para ele deixar pronto, que é aquela visibilidade que se tem do pasto na fazenda. Como é que é? Eu sempre passo, quando eu vejo uma cerca viva, eu falo, lembra, a cerca do doutor André. Lembra. Então, eu gostaria que o senhor passasse isso para quem não acompanhou, que aquilo foi muito restrito a um grupo aqui, mas para compartilhar para o nosso telespectador. Faz parte das estatísticas da Polícia Civil a questão da preservação do gado, né? O visual. Dos animais. Então, a prática policial, a prática investigativa demonstra que aquelas propriedades com limites em estradas, principalmente as de asfalto, onde não há nenhuma cerca viva preservando o visual da fazenda, somada à questão do gado, aquele gado vistoso, aquele gado realmente saudável, ali ao lado da propriedade, a maioria dos furtos, das subtrações que ocorrem, é relacionada a esse tipo de animal, né? Então a gente orienta que esses animais de maior complexidade, ele fiquem em uma área que tem um acesso visual mais difícil, para que não seja um chamariz, né, para esses furtadores aí de gado, e que a propriedade, aquela propriedade adequada é aquela que possui uma cerca viva, né, de uma determinada altura, que aquele que transita na estrada, ele tem dificuldade para acessar visualmente o interior da fazenda, tanto a questão de animais como a questão de maquinário, viu, Fabiana? Outra coisa importante também. Pois é, máquinas. Maquinário. Então, o maquinário, o proprietário da sede ali, ele tem que deixar o maquinário em um ambiente que aquele visitante não tem acesso visual. Então, ele tem que ter o galpão, que a frente do galpão é fechada e o fundo é aberto, ele entra com a máquina nos fundos. Então, o colaborador, na hora que chega, ele vê tudo fechado, ele não tem acesso visual a saber que tem uma máquina agrícola de grande importância financeira. 900 mil, exatamente. Tem 1 milhão. Enfim, é normal essas máquinas. É normal. Então, para o dia a dia do agricultor, isso é normal. Mas para aquele que age já com olhares do criminoso, com olhares do crime, tudo isso chama atenção. Inclusive a forma em que ele vai utilizar para retirar aquela máquina, para praticar um roubo, para praticar um assalto, tudo isso é muito importante. Doutor André, nos 2 últimos anos, nós podemos dizer aqui na nossa região, a gente tem visto muito aquela situação que era uma prática comum. Hoje nós não podemos mais dizer que ela é uma prática comum, que ela não pode mais ser. O produtor está lá plantando, encerrou o dia, a máquina fica lá no meio da lavoura, semente, o adubo defensivo que ele está usando, que às vezes ali, que ele está colocando junto à semente, ficava tudo lá na lavoura e não tinha problema nenhum. Nos 2 últimos anos a gente tem visto uma incidência muito grande de furtos, às vezes da máquina, ou da semente, ou do adubo, do insumo que está sendo utilizado. Hoje também isso é outro fator para cuidar. Tem que cuidar, Fabiana. Eu sei que dá trabalho, que vai ter que retornar à sede, que vai ter que guardar, mas isso é uma prática que tem que ser feita para preservar o patrimônio, né? Construir um patrimônio é muito difícil. É preciso gastar o óleo diesel para economizar. É preferível, porque depois, para recuperar, nós temos a notícia de uma máquina que está num estado do norte do país, nós vamos ter que buscar essa máquina. Então, quer dizer, depois essa diligência fica muito mais difícil. Temos chance a complexidade que envolve polícias de outros estados, envolve levantamentos de local, enfim, é problemático, a gente consegue. Mas se tomar esses cuidados, com certeza há um ganho muito grande. Outro assunto importante que você tocou, Fabiana, é a questão dos defensivos agrícolas, né? A doutrina hoje é para você utilizar aquilo que você vai usar. Leva só o que exatamente. Vai não usar. Existe mais aquela questão de ter um armazém lá, um depósito imenso com milhões ali armazenados, que você está sendo alvo aí de olhares para um possível problema, né? Então, olha, nós temos muita gente que acompanha o nosso programa porque gosta das informações. Hoje a gente já lida com isso com um pouco mais de normalidade, mas de ter 200, 300 mil reais em cima de uma carroceria, de uma saveiro, de uma estrada. É comum, né? É muito fácil. É muito fácil. Poucos volumes dão 300, 400 mil. Exatamente, Fabiana. Então é muito fácil de transportar. É uma precaução. Agora, a dica principal da questão da segurança pública, que eu passo para quem está nos assistindo, é
o que foge da normalidade. Então, aquela visita ali, às vezes você está na sua fazenda, chega um carro desconhecido, perdido, ou um carro passando várias vezes, ou uma motocicleta ali que não é comum rodear. Então, que a gente tenha essa percepção de prestar atenção em uma placa, de anotar, de comunicar às polícias dessa circulação aí suspeita, para que os órgãos de segurança pública tenham habilidade e chance de estar atuando nesse caso. E olha, se você viu alguma coisa suspeita, quem tem que investigar não é você. Basta que você pegue as informações que você suspeita e passa para a polícia. Não faz muito tempo eu cheguei na minha casa, agora a minha casa, a rua inteira é só uma quadra. Exatamente. Então a gente conhece toda a Todos movimentação, conhece tudo, né? E estava tendo um movimento num vizinho, tinha um veículo meio suspeito, a placa praticamente não dava, nós tivemos que retornar para conseguir ler. Pegamos as informações, liguei no 190, passei, olha, tem uma placa. Tem um veículo com a placa tem um veículo X, da placa pesquisa assim, para assim, mim. assado. Direito do cidadão. Condizia com o veículo que estava ali lá. característico. Bom, então certamente é só um descuidado que a placa dele não está pintada. Exatamente. Mas nos furtos e roubos que a gente está tendo tanto, que as pessoas vão vigiar, né? Que o ladrão tem tempo para isso, né, doutor? Exatamente. E Fabíola, vamos aproveitar essa oportunidade, nós estamos num ano eleitoral, né? Nós vamos estar aí exercendo o direito do nosso voto. Que os nossos trabalhadores, que os nossos colaboradores, que os grandes responsáveis aí para o agronegócio exijam projetos ligados à segurança pública, né? Eu acho que aquele que se candidata a um cargo público, né, ele tem que ter uma estratégia já definida. Isso tanto para o executivo quanto para o legislativo. Isso, e que a população cobre isso, né? Não fica aquela questão vazia do voto, enfim. É um detalhe importante para que a gente possa depois também cobrar. Porque muito que nós estamos vivendo é de dificuldades legislativas, né? O direito penal precisa avançar, várias leis precisam avançar. Então, a gente ter esse compromisso daquele representante nosso, isso é muito importante depois para exigir as mudanças que o nosso país necessita. E a gente tem falado, esse ano você pode fazer a diferença. E como que você vai fazer essa diferença? Escolhendo o melhor, porque você não está satisfeito? Nem eu. Então, vamos escolher melhor quem nós vamos colocar lá em cima. Quando o senhor falou aqui a questão da observação de trânsito, de alguém que passou, num daqueles encontros que nós fizemos com produtores rurais, a sugestão foi a criação de um grupo de WhatsApp só com os vizinhos ali, mesmo, né? Porque senão daqui a pouco o ladrão está dentro do grupo. Exatamente. E tem grupo até hoje que foi formado e que continua passando informações. É uma alegria, né, Fabíola? Nós fizemos essa reunião há alguns anos atrás. Até hoje eu estou nesse grupo, mesmo tendo sido transferido daqui, sempre acompanhando, apresentando alguma sugestão. E é uma dica simples, né? Hoje todo mundo tem um smartphone, o aplicativo. O WhatsApp geralmente é o que nós mais usamos, e ali a gente consegue trocar informações, tirar foto de acabou de passar um veículo aqui, tirar foto. Tem alguém esperando esperando um serviço. Nós temos que ter essa cultura, né? Isso é natural, nós temos que ter essa cultura. Em algumas fazendas do oeste da Bahia, Fabíola, a gente chegou a conversar naquela oportunidade também, eles evoluíram tanto lá, que eles possuem rádios comunicadores em cada set, sendo que todos aqueles vizinhos daquela área são interligados pelos rádios comunicadores. Então a comunicação é fácil e evolui até o ponto dele ter dentro da caminhonete dele aquele rádio que ele comunica com qualquer sede das fazendas vizinhas ou com outros veículos. Lá está bem avançado isso daí, até mesmo porque a problemática do oeste da Bahia, divisa com Goiás, são áreas imensas, muito né? grandes, muito afastadas das capitais, dos grandes centros, e áreas com grande armazenamento de agrotóxicos defensivos ali, né? E olha, e essas estratégias elas precisam ser adotadas porque se a viatura da patrulha rural, que normalmente os municípios têm a polícia militar com aquelas equipes já especializadas no trânsito da área rural, mas o deslocamento é demorado, né? Nós tivemos um caso aqui no município de Jataí que estava tendo um assalto em andamento, de manhãzinha, chegou um vizinho na visita,
também foi assaltada. Inclusive, 2 veículos foram levados, porque depois ainda foram para a sede do vizinho e fizeram o roubo lá também. Entendi. Então, aquela situação assim, né? Sabe quando acertam 2 coelhos numa cajadada só? O ladrão roubou 2 vítimas em uma só ação. ida, né? Uma só ação. Ida. O importante, Fabélia, é não reagir, né? Que o momento em que há o assalto, a vítima já está em desvantagem, né? Já está em desvantagem. Então, não reagir, observar, procurar, por mais que esteja aquela situação de estresse, observar os detalhes, roupa, que tudo isso é importante. Uma tatuagem, isso é muito importante para a polícia. Um sotaque, isso é muito importante. E mais, Fabélia, após a saída deles, deixar o local completamente preservado. Para que a polícia não arrume nada. Nada, não mexa em nada. Deixe do jeito que foi abandonado. Tudo que foi ali feito, que ele revirou, deixa revirado. Deixa a polícia ser acionada e comparecer naquele ambiente, naquele local de crime, para ali já começar os trabalhos. O local de crime é muito importante e é ali que nascem muitas informações importantes. Eu acho que essa é uma dica bem importante, porque às vezes nós, especialmente nós mulheres, no afã de organizar, de tirar aquela imagem traumática que ficou, começa a organização. E não é a ação mais E essa dica fica agora. até para as residências das cidades, né? Comércios, houve uma situação de furto, de roubo. Primeira situação, acionar o aparato de segurança, as forças policiais, a polícia militar, a polícia civil, e preservar para que possa ser feito um trabalho técnico naquele ambiente, porque isso faz a diferença. Olha, eu já tive algumas situações, a nossa equipe, eu estar presente, eu acompanhar a perícia, e chega e fala assim, olha, não tem o que fazer aqui, está tudo contaminado, não se sabe o que é rastro do ladrão, o que é do funcionário da fazenda, porque todo mundo transitou, porque todo mundo chega às vezes naquela curiosidade de ver o que aconteceu. Chegou, o galpão foi arrombado, levou algum defensivo? Chame a polícia depois. E deixe que o trabalho seja feito dentro da técnica. Deixa descobrir o que foi levado durante o trabalho da perícia. Exatamente, Fabélia. Essa é a maneira correta e isso ajuda muito a polícia investigativa, a polícia judiciária, a polícia civil no esclarecimento desses crimes. Doutor André, quero aproveitá-lo em outros momentos mais vezes, tá? Nós podíamos ficar aqui o programa todo conversando, mas eu já quero agradecê-lo. Muito obrigada mais uma vez. E essas orientações, elas vão sempre, para quem já sabe, vai relembrar. Exatamente. E às vezes a gente acaba deixando passar despercebido. E aí essas dicas são importantes, contribuem. né? Eu agradeço, Fabélia, seus telespectadores, a oportunidade de estar aqui com você, no seu programa, uma grande profissional que eu tenho uma admiração pessoal. Obrigada. Né? Sei que o seu trabalho é um trabalho desenvolvido por uma família, né? E eu me sinto honrado de estar aqui em seu programa. Conte conosco, eu sei que você tem projetos para esse ano, né? Em vários tópicos, dentre eles a segurança pública, e fico honrado de poder contribuir em alguma coisa com esse projeto. Então conte conosco, sempre que necessário, eu estarei de volta aqui te prestigiando em qualquer dia que você marcar. A honra é toda nossa. Tá? Muito obrigada, doutor André. E nós vamos trazer, em algum momento aí, nós estamos por marcar, talvez aí no mês de maio ou junho, para nós fazermos, talvez ali em maio, que a gente pode juntar para fazer da segurança, que daí vem logo em seguida também a gente já traz alguém do Corpo de Bombeiros para nós falarmos da segurança e da questão das queimadas, as prevenções. E aí nós tratamos numa noite, num momento de palestra, de encontro, com dados, informações, para melhorar para quem está no campo. Doutor André, obrigada. Obrigado e boa tarde.